Salve, salve, povo de Deus! Nós estamos chegando, estamos de volta com o nosso podcast É Desse Jeito Que Eu Creio. Que Deus abençoe você e a sua família. Como você está? Está tudo bem? Já quero pedir desde o início para você compartilhar a nossa programação, nosso podcast. Você que está nos acompanhando, compartilhe para que nós possamos alcançar mais pessoas. Amém? Hoje eu estarei recebendo um homem de Deus, um servo do Altíssimo, o pastor Everton Alex. Pastor Everton Alex, ele é líder responsável da Igreja Pentecostal Caminho Eterno e tem feito um grande trabalho para o reino de Deus, e hoje nós estaremos sabendo um pouco mais daquilo que Deus tem feito através da vida dele e também sobre o seu início de fé. Está conosco e nós queremos apresentar a vocês. Seja bem-vindo, pastor Everton Alex, ao nosso É Desse Jeito Que Eu Creio. A paz. Glória a Deus. É uma enorme satisfação aqui, né, presbítero Caleb, estar com vocês e toda essa equipe aqui maravilhosa. Confesso que é uma enorme satisfação, porque eu tenho visto o trabalho de vocês nas redes, e o Senhor Jesus, ele preparou então este momento para que nós possamos então falar um pouco do ministério, um pouquinho da palavra do Senhor e apresentar a obra que o Senhor tem feito tanto na minha vida e através da minha vida, né? Glória a Deus. Pastor Alex, ele, além de pastor, além de liderar uma comunidade, trabalhos sociais, também é apresentador de podcast, né? Também estaremos falando um pouco mais sobre isso. Mas antes de nós falar sobre a igreja, antes de nós falar sobre o trabalho que o senhor também tem nas redes sociais, nós queremos saber um pouco do início de tudo. Quando o senhor conheceu a Jesus, quando o senhor começou a caminhar na fé, qual foi o início de tudo, aonde o senhor esteve aí conhecendo o Evangelho e mais para frente, é claro, compartilhando o Evangelho também com outras pessoas. Quando o senhor conheceu a Cristo? Amém. Bom, na minha família, minha avó, né, meus familiares, na verdade, sempre eles foram cristãos. Só que a única diferença que tinha é que a minha avó, ela vem da Congregação Cristã do Brasil. Sim. E a minha outra avó, da parte da minha mãe, ela vem da Quadrangular. Mas sempre eu estive, né, sendo levado, apresentado a palavra do Senhor, porque ela mesmo fala o quê? Ensine os caminhos que teu filho que deve andar. Isso. Para que, né, você venha ter um bom futuro. Então ela sempre, desde o início, desde criança, me levava para as igrejas, para os cultos, e eu sempre fui um grande ouvinte da palavra do Senhor, e é por isso que hoje nós estamos aqui, porque esta semente, ela foi plantada e com um bom tempo. Então o senhor nasceu no lar evangélico? No lar evangélico. Evangélico. O senhor nunca se desviou? Então, eu tive uns períodos da vida, na verdade, de rebeldia. Sim. Na minha infância, houve tempos que... curiosidades, né? De criança, de jovem, de adolescente. Então, eu perdi minha mãe bem cedo, fui criado pela minha avó. E aí ficava, então, naquele impasse. Vai pro seu pai e vem pra minha casa. Ficava pra lá e pra cá. E nesse trajetório, nessas peregrinações, então, eu acabei conhecendo um outro mundo aí. Um outro mundo. O pai do senhor também servia ao Senhor? Sim, ele ia para minha avó, para a congregação cristã. Que bênção. E quando o senhor decidiu, o senhor passou por algumas experiências, né, servindo a Deus, acompanhando os pais, acompanhando os avós, e igual o senhor acabou de colocar, o senhor deu uma fletada com o mundo, né? Mas quando o senhor decidiu, quando o senhor olhou para trás e disse assim, isso eu não quero mais, sim, eu quero a partir de hoje, de fato e de verdade, servir a Deus. Ao Senhor. Igual eu falo, eu estava então num momento bem dramático da minha vida, que eu sofri algumas frustrações, né? Eu comecei a fazer faculdade de contabilidade, curso de administração, e aí foi na onde que eu acabei indo para outro lado, conhecendo outros ambientes, mas desse ambiente eu acabei sofrendo muito, perdi muita coisa, muitas pessoas que eram do meu lado, acabei perdendo este vínculo, e eu me vi, na verdade, igual diz, num boca do poço ou no fundo do poço, sem saída, sem ninguém comigo, sem ninguém para me ajudar. E aí me veio a palavra do Senhor: clama a mim
e responder-te-ei. E aí então, neste momento, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu vi que eu estava sozinho nessa terra mesmo, com todo mundo que me amava, mas desgostoso comigo. E aí eu clamei ao Senhor com força. O senhor estava rodeado de pessoas e sozinho ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O senhor tinha qual idade nessa época? Mais ou menos uns... A vez que eu voltei foi com 22 anos de idade. 22 anos. Isso, para casa do pai. E voltou para nunca mais sair? Nunca mais saí. Que benção. Eu acabei, sempre quando eu vou nas casas de recuperação pregar, Sim. eu prego a passagem do filho pródigo. Porque quando eu estava dentro da casa do pai, ele me deu carro, me deu moto, me deu faculdade, me deu tudo. Só que aí eu quis tirar... Quis conhecer o mundo, né? Quis tirar os cuidados do pai e falar, deixa comigo que agora eu faço. E foi aí então que as coisas deu errado. Ei, rapaz, mas Deus é misericordioso, né? Sim. E nos alcança. E você começou a servir a Deus aos 22 anos, voltou para a casa do pai, retornou. E quando começou essa questão do ministério, aonde você se viu na condição de servir alguém, de alcançar alguém e está aí alcançando a vida do próximo através do seu trabalho, através da sua vida, através do seu testemunho. Sim. Igual, né, só para nós concretizar aqui a conversa, pelo que eu sofri na vida, foi onde eu soube entender um pouco do lado das pessoas e das pessoas que são desfavorecidas, pessoas que estão nos vícios, pessoas que estão nas drogas, neste mundo. Então, quer dizer, aquilo que eu passei na vida me serviu de bagagem, de experiência, e agora com a questão de socorro que essas pessoas precisam. Que meu ministério, na verdade, ele é focado nos órfãos, nas viúvas, neste povo que, é igual fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Exatamente. Aí, então, quando eu voltei para Deus, o meu coração estava voltado para este povo, para este público, né? Eu costumo dizer sempre a passagem de Davi, porque ele era um simples pastor, só que ele cuidava das ovelhas malhadas, a qual não tem valor para o mercado. E esse povo é um povo que para os outros não tem valor. Essa vontade de contribuir na vida do próximo e de alcançar esse tipo de pessoas que você acabou de colocar, órfãos, viúvas, descamisados, os rejeitados pela sociedade, tem alguma coisa a ver com esse momento que você teve afastado dos caminhos do Senhor? Ou foi um despertar logo depois que você voltou para a casa do pai? Não, então, quando eu voltei para a casa do pai, eu entendi que eu teria que voltar para o Egito que nem Moisés voltou. Eu passei um período nesse mundo, e quando o Senhor me colocou firmado na presença dele, ele me ardeu fortemente no coração que eu deveria fazer este papel, o papel de resgate para essas vidas. Exatamente. Quando você fala assim, eu passei por este mundo, né? Quero provocar você um pouquinho, porque às vezes nós iremos falar coisas que está acontecendo exatamente com pessoas que estão passando esse período. Sim. Esse período que você teve ausente, né? E de repente a gente vai alcançar pessoas que estão ausentes, sim, passando pela mesma situação, ou familiares, né? Que têm filhos, netos, filhas, que está passando por esse período. Esse momento de distanciamento, você chegou a se envolver no mundo das drogas, bebida, teve algo assim que no início foi lhe apresentado e aquilo acabou lhe levando para o fundo do poço logo após, né, você experimentar, porque o inimigo ele ilude, né? Ele coloca muita coisa aparentemente bom, né? Mas igual tá no texto sagrado, há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte, né? Teve essa vida, esse momento difícil, irmão? Sim, porque na minha adolescência, na verdade, nós criamos um grupo de rap. Sim. E era para ser um grupo gospel de rap. Só que nós vimos que não estava tendo muito retorno. Muita aceitação no e aí meio eu entrei, então, na batida mundana. Exatamente. Então, e aí, quando nós fazíamos nossas apresentações, nós ia para o meio das comunidades. Né? Vou falando real aqui, pros famosos inferninhos. E aí nós cantava então, pra lá e pra cá, e nessas noitadas
que é onde que foi que eu acabei conhecendo, né? As drogas, a bebida, a prostituição. E aí eu acabei me perdendo neste meio. Então, e aí eu fiquei o quê? Um grande período também na minha vida envolvido nisso. Envolvido, né? E aí chegou um tempo que você se viu igual o filho pródigo, né? De repente, né, o filho pródigo, ele se viu sozinho, né? Sim. Porque até a saída da casa do pai, ele saiu com recurso, né? Saiu com presente, até com parte da herança que o pai deu. E acredito, né, que ele era rodeado de amigos, né? Amigos, festas. E é por isso que o filho, ele se decepciona, né? Ele olha e só tem porcos do lado dele, né? E aí, nesse momento, o senhor passando por isso, quando foi o fim? Assim, poxa, não dá mais isso aqui, e eu tenho que voltar para casa do pai. Foi gradativamente, né? Começou com cigarro, Sim. foi para maconha e assim foi. Até que eu cheguei no máximo do extremo. Você chegou a perder coisas? Muito. Trabalho, família. Principalmente a família. Sim. Muita decepção. Aham. Voltando para o ministério, para a vida com Deus, né? Aos 22 anos, o senhor já colocou aqui muito bem. O senhor voltou e voltou para ficar, né? Aí agora... O ministério começou quando? Quando o senhor viu que aquilo que o senhor estava experimentando agora de fato e de verdade, uma experiência real com Deus, Sim. agora serviria também para desenvolver o ministério e alcançar outras pessoas. Eu fui levantado dentro do ministério chamado Assembleia de Deus, Ministério Fernandópolis. Foi lá que o senhor voltou para Cristo? Que ele é instalado dentro da comunidade do Paraisópolis. Isso é Rio de Janeiro, né? Não, é São Paulo. São Paulo. Isso. E agora, quando eu falei para você, eu voltei para aquele ambiente onde é rodeado de tráfico de droga e muitas pessoas. E aí nós fizemos o quê? O resgate. Fazia de becos em vielas este serviço de campo, fazendo evangelismo e apresentando uma oportunidade de uma nova vida, de uma casa de recuperação que é desse ministério, a Casa Êxodo. E aí dentro dela eu virei obreiro e fui levantado, e assim Deus foi bradando na minha vida por causa, que igual eu falei, do amor e da preocupação por essas vidas. E aí o próprio pastor viu e falou, Vaso, você tem que tomar uma posição e você será muito usado por Deus. E antes, desde criança, quando eu falei que eu era criado com a minha avó, quando nós íamos para a igreja, vinham os profetas e falavam, tu serás um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra do Senhor, um grande ministro do evangelho. Olha aí. E aí, então, quer dizer, aí eu tinha promessa, acabei me envolvendo no que eu envolvi, só que a Bíblia fala que passarão os céus e a terra, Sim. mas a minha palavra permanece para sempre. Então, e hoje, graças a Deus, né, faz aí 22 anos, 14 anos aí que nós estamos fazendo esse trabalho, cuidando das almas e resgatando. Porque a Bíblia ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Eu vejo assim, pastor Everton, Deus usa a nossa história, a nossa dor, para gerar em nós um testemunho, para nos dar um testemunho, né? E Ele usa esse caminho tortuoso que passamos, que enfrentamos, né, para pavimentar com a graça e para que nós possamos ser usados por Deus. Então, aquilo que o senhor experimentou no mundo de maneira negativa, é claro, te prejudicou por algum momento. Deus te fez conhecer um mundo que, às vezes, eu, sendo criado dentro da igreja e nunca me afastei, graças a Deus, eu não teria conhecimento. Então Deus fez você sentir a dor, ver a dificuldade. Então quando você está na fé, está com Deus, você se liga naquele tempo, com aquelas pessoas. Sim. E você passa a desenvolver esse trabalho, né? Esse trabalho de resgate, de busca a drogados, moradores de rua, começou então em São Paulo, aonde você se converteu na Assembleia de Deus, né? Quanto tempo você ficou nesse ministério e desenvolvendo esse trabalho nessa região? Com eles eu fiquei 2 anos. 2 anos.
Aí teve uma mudança geográfica na minha vida. Voltei para onde eu morava, que era Ferraz de Vasconcelos. Aí tava lá com um pastor, amigo meu, pastor João Antônio, na verdade. João Antônio. Sim. Da Quadrangular. E aí eu fiquei um bom tempo, porque eu tenho isso comigo, né, pulando de galho em galho. Sim. Mas o Senhor fala aí de por todo mundo e pregai o evangelho. E quando fala todo mundo, são as nações diferentes. Sim. Então, cada ministério tem um modo de pregação, um modo de visão, um modo de trabalho. Sim. Então eu tive isso comigo de o quê? De passar alguns períodos com alguns pastores para conhecer um pouquinho de cada modo de trabalho para agregar no meu ministério. E tudo serve de experiência, né? Uhum. Dentro desse período que o senhor passou, né? Louvando a Deus, pregando, evangelizando, tem algum testemunho que o senhor ouviu da parte de alguém que foi alcançado através do trabalho, não necessariamente através da sua pregação, mas através do trabalho que você fazia? Tem um testemunho de alguém que chegou em você, pastor Everton, olha, eu tenho um filho, tenho uma filha, ou eu mesmo fui alcançado por esse trabalho? Tem algum testemunho assim que serve de edificação para quem está nos ouvindo agora? Tem, então, lá em São Paulo mesmo, tem alguns, né? Sim. Que é igual falar, alguns filhos não queriam ouvir, mas nós falava com as mães, que era quem na verdade estava sofrendo junto com, né, com o caso. Então aí nós sentava, acalmava o coração, os ânimos, porque muitas mães também tentavam abrir mão do próprio filho, assim, tipo, eu não quero mais saber dele, sabe? Já tentei tantas vezes, mas em Lucas capítulo 1, verso 37 fala: nada é impossível para Deus. E aí teve um irmão que ele tava, tipo assim, da mesma situação que eu tava. Sim. E ela também desestabilizada por causa era mãe solteira, cuidava de casa, estavam até roubando dinheiro de dentro de casa para levar para fora. Uma situação caótica, né? Aí eu apresentei o projeto e ele estava lá na Cracolândia, Olha aí. na Praça da Sé. Até me emociono falar, porque quando nós chegamos lá naquele ambiente, lá é um ambiente bem triste mesmo. Pesado. E a mãe, ela não sabia onde que ele estava. E aí ela tinha contado dele, falado dele para mim, só que nós não sabíamos onde ele estava. E eu falei que nós, né, ia fazer o que pudesse fazer por ele. Sim. E aí teve um dia, nós numa madrugada, fazendo um trabalho lá dentro da Cracolândia. E aí eu já conhecia esse rapaz. E quando eu cheguei lá, na verdade eu não fui para buscar ele, mas no meio da evangelização, que nós levava o cobertor, levava o sopão, e ia de van para trazer para casa aqueles que queria a chance da mudança. Isso. E aí na fila, quando eu fui ver que tava para pegar o sopão, era ele. Aí eu peguei, fazendo o trabalho então, conversei com ele, expliquei para ele, e ele tava num modo bem feio, tinha perdido os dentes, magro, sujo, daquele jeito. E não tinha contato com a mãe dele naquele dia. Aí eu apresentei para ele, preguei para ele lá, e ele aceitou. E aí nós levamos ele para casa então, só que eu tive que deixar ele lá e depois eu fui para outro canto. Só que outra vez eu voltei para fazer essa visita na casa, isso já depois de 8 meses. Sim. E eu tinha perdido até o contato com ele. Mas quando eu voltei, ele já era, se não me engano, diácono. Olha aí. Da igreja, estava se casando e estava já construindo uma família já. E hoje em dia, eu não tenho contato direto com eles, mas eu tenho algumas pessoas que conhecem. E aí eu tiro algumas dúvidas como ele tá, e o testemunho que eu tenho dele é tipo que ele tá uma benção, sabe? Eu tenho até que pegar o telefone dele. Tá servindo. Mas assim, é igual eu falei, pelo que eu passei, ele tava passando e foi apresentado para ele a Cristo e a oportunidade. E hoje ele é um grande pai de família, que é o que me dizem, né? Eu tenho até que buscar ter um contato mais próximo com ele, mas o testemunho é bem claro de quem me falou de que a vida dele está transformada. Rapaz, que benção, hein? A gente se maravilha, né? Porque esse é o poder do evangelho, né? De alcançar o perdido,
aquele que se perdeu, aquele que deixou que o inimigo, né, tomasse posição na vida dele, né? Porque a palavra diz que o diabo vem, senão a roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo, né? E quando a gente ouve algo dessa natureza, a gente se alegra em Deus. Pastor, hoje o senhor trabalha aí com o Caminho Eterno, né? Isso. É um trabalho voluntário que alcança muitas pessoas, né? E quais têm sido os desafios, as dificuldades que o senhor tem encontrado para fazer um trabalho diante de pessoas tão simples, carentes, porque são lugares que não tem retorno financeiro de imediato, não tem nada atraente, é somente o amor pelas vidas, o amor pelas almas que faz aquele que é chamado chegar nesse ambiente, né? Não tem atrativo nenhum. Quais têm sido os maiores desafios hoje que o senhor enfrenta para chegar nessas pessoas e evangelizá-las? Então, eu gosto sempre de começar a citar um versículo para entrar no assunto, porque a Bíblia fala assim: por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso. Hoje Mateus nós estamos vivendo um mundo que o povo não está querendo mais dar oportunidade e nem ajudar mais ninguém. Sim. Porque, tipo assim, foram tantas tentativas que o povo abriu mão. O povo não está mais cristocêntrico, está egocêntrico. Sim. O povo quer saber dele e dele mesmo. E os outros, né, que Deus cuide. Sim. Então eu acho a dificuldade maior, que igual eu falei, nós trabalhamos com um trabalho social, né, nas ruas. Tem o nosso ministério, que agora fiz uni com o pastor da Clamor e Adoração, mas o meu ministério continua, ele é um ministério de campo, né? É um trabalho de campo, culto nos lares, visita, porque muito diz sobre a questão do Ezequiel 34. Ai dos pastores. Sim. Tem muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e não querem mais voltar, tipo, para a igreja, por causa dos maus tratos e falta de cuidado de quem? Dos próprios pastores. E aí, então, nós estamos tentando fazer esse resgate, né? De pessoas que estão frias na fé. Então, nós vamos lá e apresentamos o evangelho genuíno, que é o quê? O evangelho de Cristo, que não faz acepção de pessoas, porque as pessoas estavam na casa do Senhor e hoje em dia eles estão no bar, no lambadão, tomando sua cerveja. E eles estão traumatizados agora, com medo de voltar, porque vão julgar ele, vão condenar ele. Então, mas nós mostramos então que nós estamos aqui para isso. E aí tem muitas pessoas que estão carentes, com 5, 6 filhos dentro de casa, não tem uma questão financeira, abandonado pelo esposo, pelo marido. Desacreditado, né? E aí o nosso trabalho é esse, então, é ir até essas pessoas, nos lares, nas casas, dentro das comunidades, e tentar levar um recurso financeiro. Aí eu falo, eu trabalho para o reino. Sim. Não estou trabalhando, eu trabalhava até por uma propaganda aqui, pro Bom Jesus. E hoje eu trabalho só para Jesus mesmo. Que legal. Só que eu preciso de uns recursos financeiros, que é para comprar cesta básica, para ajudar ou um medicamento. Tem senhoras que tem uma aposentadoria, mas o orçamento dela não cabe, não dá para suprir. E quando falo em palavra de Deus, tenho muitos do meu lado. Mas quando eu falo de estender a mão para o próximo, eu acabo me vendo sozinho. Mas eu oro a Deus, apresento para o Senhor, e o Senhor, ele sempre envia então algum recurso. Que bem. Alguns irmãos com os valores simbólicos e tudo, mas é igual eu falo, a aliança, uma corrente, 100 de um, 100 do outro, eu formo R$1.000, faço um jantar beneficente, ou consigo comprar 5 cestas básicas, e nisso reverter para 5 famílias. E vai chegar. Então esse é o nosso trabalho. E como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho? A sociedade, né, os empresários, irmãos de igreja, pessoas que acompanham o nosso podcast, né, e pessoas que vão com certeza ser alcançados por esse programa, né, através tanto, né, da sua ajuda, do seu trabalho, e pessoas também que podem ajudar. As pessoas
em qual endereço encontra o seu trabalho, essa prática aí da evangelização com a ação, né? O meu trabalho é assim, eu não tenho muitas redes sociais, agora que eu estou voltando para a rede social. Sim. Fiquei bem afastado das redes sociais, agora que eu tenho um Facebook com o Everton Alex. E o ministério é o Clamor e Adoração, juntamente com o pastor Sidney. E na 13 também, que é uma nova aliança também que nós temos, que é no Amor Divino, com o pastor Almir. E o meu trabalho é bem de porta em porta. E então, quer dizer, eu ando conhecendo pessoas. Então eu falo também com o pobre, mas eu também abordo na rua ou numa loja um comerciante, um empresário, apresento a proposta, apresento o projeto, e aí então ele vem buscar conhecer um pouquinho mais e fazer a colaboração. Que benção, maravilha. Eu vou pedir para nossa produção, né, colocar no vídeo abaixo aí o seu contato depois, para quem quiser aí conhecer mais, está entrando em contato com você e te ligando. Pastor Everton Alex, qual que é o seu maior sonho dentro do reino? Bom, agora o meu maior sonho, é lógico, hoje eu estou viúvo, né? Sim. Mas é eu ter não o meu próprio templo, porque o templo é de Cristo, a igreja é de Cristo. Mas ter o nosso próprio ministério novamente aberto, porque nós não temos um templo, né? Sim. Uma igreja física. A nossa igreja é igual fala, nós somos a igreja de Cristo e nós estamos batendo nas portas. Sim, a igreja Caminho Eterno nasceu no coração de Deus, né? E está se expandindo. Tem vários, como nós conhecemos, pontos de culto, né? Outros ministérios chamam de célula, sim. Que são pequenos grupos de pessoas, né? Onde tem tem ali o exercício da fé, né? As pessoas estão se juntando e, é claro, nós oramos a Deus para que Deus, no momento dele, no momento certo, dê uma estrutura para vocês e vocês desenvolvam aí, né, com mais ênfase, com mais, né, intrepidez o trabalho aí da evangelização, né? Agora, a prática do ministério está sendo desenvolvida dentro das casas, pequenos grupos de pessoas. E isso é importante, porque é isso que a gente visa, né? A imagem do reino, a expansão do reino sendo levada para todos, né? Então, continuando, o maior sonho do senhor, o maior desejo é ter o nosso templo, a nossa igreja própria, assim, com um lugar não chique, mas agradável para receber os irmãos. E a questão do nosso trabalho social continuar, que é montar uma ONG no meio de uma comunidade, que nós possamos prestar o trabalho à sociedade, né? Tanto em cursos de informática, como também em um curso, entre aspas, como fosse uma escola bíblica, um curso próprio para aprendizado da palavra do Senhor, porque a Bíblia fala assim que o povo padece por falta de conhecimento. Então, e isso é a questão do quê? Fazer que nem Cristo chamou as pessoas para serem discípulos. Sim. Então é ter um ambiente onde nós podemos ensinar verdadeiramente a vontade de Cristo para as nossas vidas ser usada para o reino. E aí com advogados, porque tem pessoas que não têm muita informação, eu preciso fazer um documento, eu preciso entrar na justiça, e tem muitas pessoas que estão sendo lesadas por falta que ela não tem uma habilidade. Então, para prestar uma consultoria dentro da nossa comunidade mesmo, dentro da nossa ONG, para que possa instruir sem custo nenhum e que a pessoa ela venha ter o resultado que ela necessita, e que seja de uma aposentadoria ou de médicos e assim por diante, né? Sim, é mais ou menos focado no que o senhor já faz, que é a evangelização do reino e o trabalho social, né? Dentro de uma estrutura, né? Que bom. Quem quer chamar o pastor Alex, pastor Everton Alex, para pregar, para ministrar, para fazer uma oração, enfim, eu quero que o senhor fale seus contatos, suas redes sociais, onde encontrar o senhor, e também quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Amém. Facebook tá lá, Everton Alex, só Everton Alex. E o telefone, o WhatsApp, que fala diretamente comigo, é 659-9215-9128. Então 659-9215-9128.
9128. Falar com o Everton Alex ou então diretamente com o podcast Falando da Palavra do Senhor. Exatamente. É o podcast Falando a Palavra do Senhor, né? Inclusive vamos estar lá daqui uns dias, né? Como o senhor criou, né? Quando surgiu a ideia do podcast Falando a Palavra do Senhor e quais têm sido aí o objetivo? O objetivo é bem esse do afastamento do povo da igreja. O povo está afastado. Você vai numa igreja, tem 100 cadeiras vazias e 10 pessoas sentadas na cadeira. Então quer dizer, cadê esse povo? Tá em casa com o celular na mão. Aí então Deus me colocou no meu coração para que eu usasse essa ferramenta na onde que o povo está afogado para ministrar a palavra do Senhor. Então, para levar um testemunho, uma palavra para semear nos corações, porque, igual eu falo, tem muitas pessoas que perderam a fé. E, igual eu falo, a pessoa ela não tem tempo para ir para a igreja, mas ela tem todo o tempo para ficar com o celular na mão. Sim. Então, nós estamos usando então essa ferramenta para que nós possamos achegar dentro da casa dela sem força e sem violência. Que benção, que benção. Utilizar do meio de comunicação que está disponível para nós. Né? Eu estou vendo o senhor com a Bíblia aí. Dá uma palavra para nós, né? Aí um texto, uma mensagem que o senhor gosta de falar, né? Para esse público maravilhoso que acompanha a gente, certo? Para que nós possamos aí receber, né? Da parte de Deus aí uma edificação através da palavra de Deus. Eu busco fazer, igual eu falo, ou pregar aquilo que nós vivemos, né? Sim, sim. Então aqui em Lucas capítulo 19, verso 9 e 10, é muito o nosso projeto, é isso aqui. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então quer dizer, eu gosto de pregar muito essas palavras, que é o trabalho de Cristo, que veio fazer o quê? Buscar e salvar aquilo que estava perdido. E falou que aqui, hoje chegou a salvação para esta casa. E provavelmente você esteja assistindo direto da sua casa. Você não foi para a igreja, o pastor também não bateu na sua porta, mas nós, com toda a liberdade, graças a Deus, estamos aí achegando neste momento para falar que Cristo, Ele está de braços abertos para te receber, porque Ele te ama, Ele te quer bem e Ele tem um grande propósito para a tua vida. Então saiba, Cristo Ele não quer saber o que passou, Ele quer saber aquilo que Ele tem preparado para você, e você não pode perder essa oportunidade. Cristo Ele está te chamando: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tem muitas pessoas que estão aí assistindo agora, que estão carregados de espíritos, vontade e pensamentos ao contrário. Mas o Senhor está falando: eu estou aqui para tirar todo este fardo que está na sua vida. Os pensamentos ao contrário, as palavras que vêm direcionadas para a sua vida, que são palavras negativas. Vem pessoas na nossa casa, nós falar conosco, isso no geral, em vez de te dar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio, a pessoa ela acaba tentando matar o que já está quase falecido. A pessoa ela já está morta espiritualmente. Aí chega uma pessoa agora para a pessoa e fala: não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem mais oportunidade. Mas eu gostaria de dizer para você que hoje a salvação e o reino de Deus, Ele está batendo na sua porta, falando: eis que estou à porta e bato, e se tu abrires a porta para mim, eu entrarei e tu cearás comigo. Abre a porta do seu coração, abre a porta da tua casa. Nós podemos aí chegar, fazer uma oração, pregar a palavra. E ninguém está para pregar placa de igreja, nós estamos aqui para pegar na sua mão e te levar até Cristo. Então Deus hoje está mandando salvação para a sua casa, para a sua vida e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que benção, maravilha de Deus. Chefe, o senhor acredita num grande avivamento antes do arrebatamento da igreja? Eu acredito, porque
Joel fala que vai ser derramado o Espírito, né? Então nós cremos na palavra. É isso aí. As coisas estão indo para o contrário. Só que e também Deus tá no é controle. sinal, né? É sinal. Mateus 24 diz, né, que nos últimos dias, né, o amor de muitos se esfriará, né, levantará nação contra nação. Enfim, ali tem uma série de sinais que o próprio texto diz que é mister que isso aconteça, né? Então devemos permanecer na fé, né? Na fé que uma vez nos foi dada, né? Sim. E seguir avante, né? Seguir avante, porque não está fácil, né? Está difícil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. É um prazer estar recebendo o senhor aqui, uma alegria. Que Deus continue te abençoando. Quero agradecer, né, pela sua presença. O senhor que vem aí passou por um momento de dor, de perda ultimamente, mas está firme, está de pé, né? Está aí levantando a bandeira do Evangelho, e independente das circunstâncias, do momento de dor difícil, tem permanecido no propósito, né? Parabenizar o senhor por esse comportamento, né, diante de Deus, e seguir avante com o ministério. Só agradecer, né? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu trabalho lá no podcast falando a palavra de Deus, que Deus abençoe aí o ministério Caminho Eterno, né? Que alcance mais e mais pessoas, e que o nome do Senhor seja glorificado e o Evangelho seja edificado através da sua vida. Amém. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, por estar esse momento aqui com vocês, né? Com toda a equipe abençoada aqui, dando todo o suporte. E, igual eu digo, ter este acesso, porque tem pessoas lá do outro lado lá que estão precisando ouvir uma palavra, um testemunho, e saber que Cristo ele está à porta, né? Nós estamos falando, eis que venho sem demora, e ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Exatamente. Então, assim, aquele que permanecer até o fim será salvo. Isso. Então todas as coisas cooperam para o bem. Antes de terminar, eu queria só liberar essa palavra aqui, que nós estava falando, que os dias estão indo mal. O povo de Israel, ele foi preso por cativo por culpa dos seus pecados, só que depois o Senhor ele veio e resgatou. Então, às vezes as pessoas ou o mundo está indo para um caminho de sofrimento, de dor, de perca, corrupção, roubo, abuso, entre outras coisas. Só que todas as coisas cooperam para o bem, porque quando tudo está fácil, o povo esquece de Deus. Mas quando o sapato aperta, o povo sabe que a primeira coisa a falar é: ai meu Deus. Então, assim, eu creio no derramamento e creio que vidas, né, serão resgatadas e transformadas, e o maior número de gente aí vamos ter com ele nas nuvens e estar com ele para toda a eternidade. Maravilha, que Deus abençoe, pastor Everton Alex. Mais uma vez, quero agradecer Dalmeir Ferreira, nosso produtor. Também agradecer você que está do outro lado, acompanhando aí o nosso podcast Desse Jeito Que Eu Creio. Compartilhe a nossa programação, se inscreva no nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é Desse Jeito Que Eu Creio, tá? Acione o sininho para receber as notificações, faça aí um comentário, dá um like, abençoa esse trabalho, vamos alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a todos. É desse jeito que eu creio.